muitos têm sido obstinados e rebeldes, que deixaram o Senhor no coração. Elas não dizem na mente delas, não dão uma ordem, eu vou obedecer a Deus. Nós temos que dar uma ordem para nós. Eu não vou agir na carne, eu não vou estragar os momentos mais importantes da minha vida. Tem gente que poderia aproveitar os momentos com a família, não, está um em cada canto, obrigado, de bico. Poderia buscar a Deus e se derramar na presença do Senhor, mas faz como uma obrigação, pronto. Já fui, tirei da frente, pronto. Está escolhendo o pior caminho. Tem gente que só vive para si mesmo, não faz nada por ninguém, não serve a ninguém, não apoia ninguém, são mesquinhas. Não se comprometem com nada, nem ninguém além delas mesmas. Muitas famílias estão um caos. Os crentes que deveriam influenciar são os que mais são influenciados. É uma coisa diabólica. O povo que deveria conduzir é conduzido. Então, se algo não está acontecendo nas nossas vidas, pessoal, a gente precisa olhar para dentro de nós, para dentro de mim mesmo e não para fora. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Felizes, bem-aventurados os mansos, os resilientes, os que têm domínio próprio, porque eles herdarão a terra. Ninguém inconsistente, ninguém instável consegue conquistar nada. Mas os resilientes, os determinados, os focados herdam, conquistam. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, sede da justiça, da palavra de Deus, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Quanto que falta isso nos nossos dias, pessoal? Pessoas de coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que não têm malícia, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Hoje em dia, nós vemos pessoas que elas pagam para entrar em guerras. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, por causa da palavra, por causa de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo. Imagina só, esse tem que ser o nosso alvo. Sermos pessoas como Daniel, que para poder falar dele só com mentiras, porque não tem onde pegar. Falando a verdade não encontra, só com mentiras. E mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, aqueles que vieram antes de nós. Então vejam, aqui Jeremias, em Lamentações, falava das dores dele. E Jesus, ele nos ensina que teremos dores, realmente, mas a gente tem que ser feliz, bem-aventurado, feliz é o que é perseguido, é o que sofre uma série de situações, sofre injustiças, mas quando a coisa vira, quando a situação muda, felizes são aqueles que são misericordiosos, que não pagam na mesma moeda, que não reagem como todo mundo reage. Então a gente tem que focar naquilo que nós temos controle, pessoal. Focar naquilo que nós podemos mudar. Eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar o que está acontecendo lá fora. Eu posso mudar o que está acontecendo dentro de mim. As dores, as situações que nós vivemos. Nós precisamos canalizar as dores para algo bom. Porque dor a gente vai sentir, sempre. Ao longo da vida sempre teremos uma série de situações. Então, como nós temos usado essas dores? Eu posso usar essa dor para crescer,
eu posso usar essa dor para aprender, eu posso usar essas dores para ajudar pessoas. Como nós vemos aqui, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Então o Senhor favorece, abençoa aquele que coloca a esperança nele. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu só dependo do Senhor. Ou eu posso desperdiçar essa dor e me amargurando. A gente pode ver Davi, por exemplo, ele usou bem a dor dele. Ele usou para fazer orações, salmos, músicas. Paulo, ele usou bem as dores dele. Ele falou sobre felicidade, sobre amor, sobre alegria em tempos difíceis. Isso, ele focou nele. O que eu estou sentindo? Eu posso usar isso para quê? Porque tem gente, pessoal, que ela foca na dor, ela foca no problema, ela foca nos sentimentos, como Jeremias estava aqui. Eu lembro da minha aflição, eu lembro dos meus problemas, mas aí, ele entendeu, mas eu também lembro daquilo que pode me dar esperança. Eu não vou mudar as pessoas, você não pode mudar o outro, você pode ser o melhor exemplo possível e Deus fazer a obra na vida daquela pessoa. Eu posso decidir ser a melhor pessoa que eu posso ser e contar que Deus trabalhe naquele coração. Mas mudar por mudar, a gente não consegue mudar ninguém. Mas o nosso testemunho ajuda outros a mudarem. A nossa postura na vida ajuda outros a mudarem a sua postura na vida, porque as pessoas seguem exemplos, elas seguem referências. Elas estão buscando a verdade, felizes aqueles que têm fome e sede da justiça. Então vamos usar as nossas dores, pessoal, para nos aproximarmos mais de Deus, não para nos destruir. Tem gente que destrói a vida dela, a família dela, porque ela joga sobre todo mundo os problemas dela. Então eu tenho que fazer como o homem de Deus disse: todavia, eu vou focar naquilo que me traz esperança. A maioria, pessoal, sabe o que deve fazer. A maioria, se perguntar, sabe como tem que buscar a Deus, sabe o que tem que fazer para o casamento melhorar, sabe como tem que buscar para cuidar melhorar ali o seu relacionamento com os filhos, sabe o que tem que fazer para a sua saúde melhorar. A maioria, todo mundo sabe, na verdade. Mas o que falta é disposição. Disposição em fazer. A maioria está focado em coisas que não vão mudar, quando nós deveríamos focar naquilo que vai mudar. Tem faltado disposição na vida de muitas pessoas. Tem faltado disposição em obedecer. Porque obediência, pessoal, obedecer a palavra vai exigir sacrifícios meus. E sacrifícios geram um compromisso. Mas ninguém quer sacrificar. E todo mundo, quando se compromete, sabe que aquilo agora não tem volta. Então muitas vezes a gente não quer pagar o preço certo, mas um preço a gente sempre vai pagar. Então quando eu obedeço, eu tenho que sacrificar. Se eu decido sacrificar de forma inteligente, eu decido me comprometer com aquilo. E quando eu me comprometo, o compromisso, ele vai me gerar responsabilidade sobre aquilo. Muitos têm decidido, infelizmente, ser a água parada. Aquela água parada. Quando o Senhor nos chamou para sermos rios caudalosos, rios que fluem e por onde passam, vai saneando, vai curando, vai abençoando. Então nessa manhã, meus queridos, eu peço que você faça essa análise. Vamos usar as dores com um propósito. Vamos usar as dores para levantar vidas e dar esperança para essas pessoas. Não vamos fazer das nossas dores algo inútil, que só vai nos trazer amargura e ressentimentos. Então ali para você aqui,
como são felizes aqueles, como Jesus mostrou aqui, ó, cheio de situações, cheio de problemas. Mas isso não é algo para a gente olhar para aquilo e se acostumar. Pelo contrário, bem-aventurados, felizes aqueles que dão uma boa resposta diante daquilo que é inevitável, daquilo que eu não posso controlar. É aí que sai a diferença em nós, meus queridos. Aí que sai a diferença da fé. Aí que sai aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós acreditamos. Porque a gente viu aqui o Jeremias falando, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Minha esperança acabou, Deus não fez mais nada. Eu estou lembrando da minha aflição, eu lembro da traição, do engano, das palavras pesadas que me disseram. E do meu delírio, falei bobagens. E da amargura e do meu pesar, olha quanta coisa ruim que eu estou vivendo. Todavia, eu lembro também daquilo que me dá esperança, de onde Deus me tirou, das bênçãos que eu vivi, das coisas que Ele já me abençoou. Quanta coisa, quantos milagres, quantas promessas que eu já vivo. Quanto que eu já venci, quanto que eu já saí daquele estágio lá atrás. E eu estou aqui, num outro patamar. Suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia para nós tomarmos as nossas decisões. Renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Como é bom esperar tranquilo na salvação do Senhor. Então vamos aquietar a nossa alma, acalmar o nosso coração e dar uma resposta de fé. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor amado, nós temos o Senhor nas nossas vidas, Senhor. Que privilégio. Que privilégio, Senhor querido, o Senhor dizer, meu Pai querido, que as suas misericórdias se renovam. A sua graça se renova a cada manhã. E que nós temos a esperança no Senhor. Como é bom esperar tranquilo no Senhor. O Senhor é bom com aqueles que confiam no Senhor, que obedecem, que o amam. O Senhor é bom com esses, porque esses são os que têm dependido do Senhor, esses são os que têm confiado no Senhor. Então que o Senhor possa encontrar aqui, Senhor querido, corações abertos, corações dedicados, corações que querem fazer a sua vontade. Que o Senhor possa encontrar em nós esse espírito aberto, esse espírito generoso. O Senhor possa encontrar em cada um de nós, meu Pai, essa esperança depositada no Senhor. Nos ajuda, Jesus. Ajuda-nos. Às vezes temos passado por situações complicadas, difíceis, com dores da alma, dores do corpo, e eu peço que o Senhor nos ajude, Senhor. O Senhor derrame sobre nós a sua graça, o seu favor, o teu Espírito, Senhor querido, e que o Senhor vá curando, meu Pai, cada um aqui. O Senhor vá curando, meu Pai, o corpo, a alma, o espírito de cada um de nós, curando a mente, Senhor, para que possamos lembrar somente daquilo que nos traz vida, que nos traz força, que nos traz energia, que nos traz inspiração, que possamos nos levantar, Senhor, e realmente usar a dor para a coisa certa, para aprender e para edificar pessoas, para aprender e glorificar o Teu nome, porque o Senhor disse que nós somos muito felizes por todas as situações que nós vamos viver. Porque o Senhor disse, alegrem-se, pois grande é a recompensa de vocês. Então que o Senhor nos ajude, Senhor. O Senhor quer nos ajudar, que nós estejamos alinhados, com o nosso coração alinhado. É bom esperar tranquilo, então eu vou esperar tranquilo no Senhor, meu Pai. Eu vou colocar a minha esperança no Senhor. Eu vou depositar a minha ansiedade no Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas poderosas.
Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio na manifestação do Senhor. Eu creio no Teu poder, no Teu Espírito, meu Pai, nos guiando e nos derramando graça neste domingo poderoso, abençoado, nessa oportunidade incrível e linda que o Senhor nos preparou para este dia, Senhor. Eu peço perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, erros, tudo aquilo que falamos, fizemos, pensamos, meu Pai, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Abre as nossas mentes, que o nosso coração esteja aberto, que nós não tenhamos barreiras com ninguém, para que nós não tenhamos barreiras com o Teu Espírito Santo. Para que a Tua palavra possa vir, entrar nos nossos corações e causar a mudança necessária, Senhor. Porque é o que nós falamos, saber nós sabemos, mas precisa haver a disposição, meu Pai. A disposição em obedecer, a disposição em sacrificar, a disposição em se comprometer, a disposição em ter uma responsabilidade com aquilo que cabe somente a mim. Somente a mim. Ao que eu posso fazer. Eu te peço, Senhor, abençoa-nos e nos ajuda em tudo que nós temos que fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga comigo. Eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor separou o melhor vinho para o final e eu me tornei este odre novo que suporta o vinho, que suporta as bênçãos, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Podem se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Diga comigo, por favor, temor é bênção. O temor ao Senhor é o nosso único freio moral. Porque sem temor, nós nos tornamos descontrolados. Em toda a palavra de Deus, meus queridos, o Senhor nos mostra, Ele fala, né? Quão grande é o nosso potencial. Quanto potencial nós temos de sermos pessoas incríveis. Mas a gente também, sem temor, a gente se torna uma bomba atômica que destrói com as nossas vidas, destrói o nosso destino. Então, se a gente analisar friamente as direções que nós recebemos, vamos analisar friamente. A gente vai chegar numa conclusão que o que o Senhor tem falado conosco são ordens simples. Então, é o que a gente falou agora no começo da oração. O problema não é o problema. O problema tem sido em obedecer. O problema tem sido em ter a disposição em obedecer o que a gente tem ouvido. Aqui em Deuteronômio 30, vou ler o 11 e o 15, diz assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade. 15. Ou morte e destruição. Então veja, o que eu estou ordenando não é o fim do mundo, não é a coisa mais difícil da face da terra. Então eu entendo, quando eu obedeço, eu atraio a bênção, porque veja que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Se eu obedeço, eu atraio bênção. Se eu não obedeço, eu atraio maldição. Parece tão simples, né? A gente precisa trazer para a nossa realidade e praticar isso. Mas na prática, o que a gente está falando aqui, não é difícil.
A gente escolhe a bênção, a gente escolhe a vida. Porque o resultado, fala comigo, por favor, para a gente guardar. O resultado da minha vida, faz assim, está nas minhas mãos. Faz assim, na sua mão. Está nas minhas mãos. Está aí, ó, nas suas mãos. Então eu escolho com as minhas próprias mãos o resultado que eu vou ter. O Senhor falou aqui, ó, eu ponho diante de você, você vai lá e pega. Ó. Eu escolho diante de você, qual você quer? Tó, escolhe uma significa a vida e prosperidade, outra morte e destruição. Qual você quer? A gente escolhe. O Senhor coloca diante de nós. Olha o que diz aqui em Êxodo 1:15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus. Diga comigo, temeram a Deus. Então, ela temeu a Deus e não ao homem mais poderoso da terra, naquele tempo. Temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram de ver os meninos, fizeram o que era certo. Não cedeu à pressão. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou. Aquilo podia já ser o último dia da vida delas. O homem chamou para falar com elas. Coisa boa não era. É igual numa empresa, né? A pessoa sempre espera, né? Chamou para ir na salinha do presidente lá. No RH, geralmente é mais preciso, né? Opa, chamou para ir no RH. Então, chamou para falar com o rei, com o faraó. E agora, hein? Convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, que são fracotinhas, são moles. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes que a gente chegue. Olha só. Antes de chegarem as parteiras, escorregou lá, igual manteiga. Olha que rapidinho. Chegamos lá, não ficou naquela coisa, reclamando, né? As egípcias são mais lentas, né? São mais fracas. As hebreias, a gente chega, já aconteceu tudo. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. E visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes, a gente nunca fica no prejuízo, jamais. Visto que as parteiras temeram a Deus, Deus concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então essas mulheres não se curvaram diante da maior autoridade, da maior pressão que poderia haver na vida delas ali, que elas poderiam ser mortas. Elas decidiram temer a Deus. As pessoas, meus queridos, que decidem temer a Deus, se tornam poderosas. Nós precisamos acreditar nisso. Mas a maioria, por que não é poderosa? Porque ela cede para a pressão. Pode analisar. Aquele momento onde você resistiu e você foi para frente, aquele momento que você desistiu, cedeu e você teve que retroceder. Você teve perdas. Analise, você com certeza tem exemplos, eu tenho na minha vida, você tem na sua. Momentos que você manteve ali, foi fiel, foi firme, pagou o preço, foi pressionado, sofreu aquela pressão, aquela angústia, mas você manteve a sua postura. Ou aquele momento que você foi lá, ai meu Deus, não, tá bom, eu vou ceder para cá, vou fazer aquilo, vou pedir para tal pessoa, vou me sujeitar a alguma alternativa. Não depende de Deus. Aquilo deu errado do mesmo jeito. O que eu temi me aconteceu, porque eu cedi para a pressão. E esses são os testes da nossa vida. Muitas vezes, quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente imagina, a gente quer murmurar, a gente quer reclamar, e a murmuração é ingratidão. A gente vai ver isso. Vamos ler aqui a palavra de Êxodo 16, o 4, 31, depois os números 11.
Eu lhes farei chover pão do céu. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Maná significa o que é isso? O que é isso? Isso é maná. Esse é o nome que eles deram para o pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Ok. Quando começou a chover pão do céu, fazia lá o maná, tinha gosto de bolo de mel. Olha que delícia. Mas olha o que aconteceu. Em Números 11. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, estrangeiros. Não era nem israelita. E até os próprios israelitas, Maria vai com as outras, né? E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça. De graça. Veja que gente que não quer mudar, pessoal, veja que a mentalidade do esquerdista, né? É essa daqui, Isso daqui, é coisa de esquerdista. Quer sempre alguma coisa. Quer que alguém dê alguma coisa para ele, que alguém faça alguma coisa para ele. Então, essa mentalidade é do diabo, e é de há muito já. Olha só. Comíamos de graça no Egito. E também os pepinos, né? Quem que não vive sem um pepino? Não é verdade? Das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora, perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. A gente só come maná todo dia, é bolo de pão de mel todo dia. Perdemos até o apetite. Não dá nem para comer mais. Maná de novo. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Dessa aquela coisa bem branquinha, meio gelatinosa, né? O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socavam num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Agora mudou o gosto. Olha só, fala comigo. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Azeite é bom para tempero, é bom para cozinhar, mas imagina você, todo mundo já deve ter experimentado uma colher de azeite. Ele é super sem graça. É ruim, amargo, né? Ácido com amargo. É um negócio muito ruim. Tanto que, né, não se come azeitona natural, porque é super amarga. Tem que botar lá na salmoura lá para dar um efeito ali nela. Então veja, meus queridos, esse povo que por 400 e tantos anos foi escravizado, que em algum momento, não no tempo de Sifra e Puá, as parteiras, os meninos eram mortos, jogados no Nilo, para o crocodilo lá. Agora esse povo está livre. Esse povo, na hora da empolgação com a liberdade, quando eles viram lá que os egípcios se deram muito mal, que eram cuidados por Deus, lá no começo daquela empolgação, nossa, tudo era uma maravilha. O pão tinha gosto de mel. O maná era uma delícia. Comiam assim com a boca cheia, né? Igual aquele pãozinho francês que sai na hora, né? Que você pega quentinho, passa a manteiga, ele vai derretendo lá na hora. Nossa, olha, maravilhoso. Olha, o pão maná quentinho toda manhã, que maravilhoso, né? Mas depois de tantas situações, tanta reclamação, você vê lá na palavra, todo dia eles enchendo a paciência do Moisés. Você não vê que a mentalidade de escravo é desse jeito, pessoal? Está sempre preocupado com o que ele vai comer? O que ele vai comprar? O que ele vai fazer? Olha só a cabeça deles. Cadê? Perdi aqui. Se tivéssemos outra coisa para comer. É só comida. Só está preocupado em comida. Não está preocupado em vencer, em mudar, em construir coisas eternas, em coisas maiores.
Não, o que eu vou fazer hoje? Qual é o meu passeio? O que a gente vai jantar? O que a gente vai comprar? Sabe, essa mentalidade de uma pessoa que não sai do lugar, como eles não saíram do lugar. Morreram no Egito. Foram enterrados na areia. Então aquilo que começou tão abençoado, logo depois de um tempo, aquilo que parecia um bolo de mel, tinha gosto de uma massa com azeite, sem gosto gostoso, sem um sabor gostoso. E o que acontece? A reclamação faz as bênçãos mudarem de gosto. Aquilo que um dia eu vi como uma grande vitória na minha vida, agora eu começo a ver algo sem graça. Então Deus não falhou, Deus prometeu que ia cuidar deles, continuou mandando. Mas o sabor da reclamação tornou aquilo ruim, amargo. Agora vocês vão ter o maná, mas só para não morrer de fome. Não tem mais prazer. Não tem gente que vive assim, pessoal? Ela sobrevive, ela só está se arrastando como um zumbi, não tem vida na vida dela, não tem prazer na vida dela. Então vamos trazer para a nossa vida, porque a palavra ela vem para mudar. Eu não venho aqui, ninguém pode sair, nossa, mas que legal, que palavra maravilhosa, nossa, lindo louvor. Não, a palavra não é para a gente achá-la bonita. A palavra ela vem para nos transformar. Então a pessoa fala, nossa, esse culto foi maravilhoso. Ou esse culto foi pesado, hein? Nossa, essa palavra aqui deu de direita e de esquerda. Não. Não é para atacar, não é para sair emocionado, nada disso. Tudo isso pode ter esse contexto. Mas o propósito da palavra, o propósito pela qual ela é enviada, é que ela não volte vazia. E que ela bata em mim, bata em você, e ela prospere, ela germine, ela cause transformação. Então pode ser, pessoal, pode ser que houve momentos onde você estava vivendo milagres. Milagres, o seu casamento abençoado, filhos perfeitos e saudáveis, um novo tempo na sua vida, uma porta abençoada de trabalho que Deus foi lá e Deus abriu, uma vida onde você estava lá com uma vontade, com uma intimidade com o Espírito Santo. Bênçãos e mais bênçãos, ganhando dinheiro, uma vida vitoriosa. Mas com o tempo, o que acontece? Quando a gente não busca um discernimento, aquilo se torna comum. Aí começam a vir as reclamações. Então, às vezes, aquele marido que trabalha, aquele marido que não tem amante, aquele marido que não tem vícios, que não bebe, agora só tem defeitos. Aquela mulher que é fiel, que cuida dos filhos, que a vida dela é para a família, agora só tem defeitos. A igreja, que um dia foi visto, nossa, que bênção, um lugar para adorar o Senhor, um lugar para buscar a Deus, que bênção, um lugar para eu chamar de lar, agora não é valorizado. Aquele momento, aquele trabalho que a pessoa começou tão feliz, tão animada, olha, eu vou fazer diferença nesse lugar, eu vou crescer nesse lugar, agora ela só se arrasta para cumprir tarefas. Então o que começou como um pão de mel, agora tem gosto de massa de azeite. A bênção está lá, mas eu não vejo mais ela como uma bênção. Então Deus é um Deus que cumpre aquele que Ele se comprometeu. Mas quando o meu espírito muda, nada mais preenche. Veja que a cabeça daquele povo que saiu do Egito é um perfil de mentalidade que continua nos dias de hoje, muito forte. O espírito muda e a pessoa nunca está cheia. Ela nunca está satisfeita, ela nunca está preenchida. Ela nunca está repleta de contentamento, de alegria. Está sempre faltando alguma coisa. É o marido que é o problema, a esposa que é o problema, o que eu preciso é de mais descanso, o que eu preciso é de mais uma compra, o que eu preciso é de fazer mais tal coisa. Ou seja, alguma coisa vai me preencher. Não,
Se a palavra não me preenche, nada vai me preencher. Salomão foi a pessoa que ele teve absolutamente tudo que ele quis na vida dele. Tudo indica que ele morreu muito infeliz e frustrado. Josué e Caleb comiam o mesmo maná que todo mundo comia por 40 anos. E vocês não veem ele, a gente não vê na palavra homens chatos, amargurados e que só reclamam. Caleb estava lá ajudando todo mundo a conquistar as terras deles. O Josué estava lá na tenda, buscando a Deus, aprendendo com Moisés, enquanto o resto, a maioria, ficava lá sem propósito na vida. Então muitos crentes têm carregado um problema muito grave, pessoal, que é a falta de identidade. Veja que quem começou a reclamação, deixa eu só reler aqui para você. Um bando de estrangeiros encheu-se de gula. Nem foram eles, olha que coisa triste, pessoal. Por isso que a gente fala, né, de um problema grave que tem em muitos crentes, que a gente não vê em muçulmano e em judeu. Muçulmano e judeu chega num lugar, ele não muda. Entra numa faculdade, ele sai muçulmano, ele sai judeu, ele continua lá. Mas muitos crentes vão pegando coisinha dos outros, não tem identidade ainda. Então, veja, vamos trazer para a nossa vida. Um bando de estrangeiros, nem foram eles que começaram a reclamar, foi um bando de estrangeiros que nem deveriam estar lá, que nem tinham a cultura deles, não tinham os costumes deles, não tinham o espírito deles, mas foi suficiente para serem influenciados. Então muitos começam desse jeito, começam a ser influenciado com coisas erradas. Seja pessoas, seja opiniões, seja notícias, seja padrões, rede social. O que conduz na vida de muitas pessoas é a rede social, é a roupa que está usando, é o tipo de lugar que está visitando, é o tipo de foto que está fazendo. Muitos são conduzidos, a vida dele é conduzida por aquilo, então ele acha que aquilo é bom porque alguém disse que aquilo é bom. Ele não vai lá e experimenta, isso cabe para mim, isso não cabe para mim, esse tipo de roupa cabe para mim, esse não cabe, mas o outro está usando, então deve ser bom para mim também. Não, cada um é de um jeito. Então a pessoa, ela começa a se envolver com uma série de situações. E às vezes ela não tem um problema, mas como ela está sem propósito na vida, ela cria um problema. Então, você já não viu pessoas assim? Eu não tenho um problema, então eu vou lá e eu crio um. Você já não viu momentos ali que, às vezes na sua vida estava tudo uma bênção, e às vezes por causa de uma crença diabólica, de anos, de décadas, às vezes que vem lá da sua infância, dos seus pais, a pessoa vai lá e se sabota? A hora que ela começa a ser abençoada, ela começa a crescer numa área, ela vai lá e estraga. Uma autossabotadora. Então a gente precisa analisar. Ficar sem, a pessoa não consegue. Ela vai atrás de um problema para reclamar, uma murmuração. E isso mostra uma vida que não tem um propósito. Uma vida sem propósito se torna um fardo. Uma vida sem propósito, a pessoa só tem força para reclamação. A vida se torna pesada no lugar onde ela está, no momento em que ela está, com as pessoas que ela está, que um dia foi o melhor momento da vida dela. Às vezes, o que ela quis casar, ou seja, ela quis aquela vida, ela quis aquela família, agora essa família é um problema. Ela quis trabalhar em tal área, agora aquilo lá é um problema. Ela quis se mudar para tal lugar, e agora aquele lugar se tornou um problema. Ou seja, o problema não é o outro, não é o lugar, mas é a pessoa. Sou eu. O problema não é o problema. O problema é a falta de propósito, a falta de comprometimento com alguma coisa útil na vida dela. Uma pessoa que não tem um propósito, como que eu vou crescer, eu vou ajudar alguém, vou melhorar nisso, vou deixar um legado. Ela é uma pessoa que está sempre começando coisas e não dá sequência em nada, porque ela está perdida.
Então eles se deixaram influenciar por gente que não era da mesma fé, não era para estar lá, mas eles deixaram. Eles tiveram a coragem de sentir saudade do pepino e da cebola. Mas eles se esqueceram que eles eram escravos lá. Que eles não tinham lá. Não tinham nada lá. Não tinha autonomia, era um sofrimento atrás de sofrimento. Então muitos acabam reclamando de uma bênção quando estão vivendo um tempo de dificuldade, mas se esquece do tempo da humilhação, do tempo da solidão, do tempo da vergonha, do tempo das privações que já passaram. Se esquece, a memória fica curta. Só que a gente tem memória boa, né? A gente sabe lembrar de problemas de 20 anos, de uma ofensa de 10 anos, do que me fizeram no ano passado. A gente tem uma memória muito boa. Mas para esse tipo de coisa, infelizmente. E a gente não tem o direito de reclamar do nosso milagre. A gente não tem. Muitos foram tão altos, mas por causa da cegueira, por causa dos sentimentos, por causa daqueles que são movidos pelo estômago, né? Como disse Paulo, seu Deus é o estômago. Não era necessariamente a questão da comida, mas o seu Deus são as vísceras. Você é almático, impulsivo, descontrolado. Não pensa com a mente de Cristo, pensa com as emoções. Estou bem, eu estou bem. Estou mal, eu estou mal. Estou bem, eu trato bem as pessoas. Estou mal, eu trato mal as pessoas. Eu estou bem, eu sou grato hoje. Estou mal, hoje eu não quero falar com ninguém. Essa não é uma vida de uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo. Vamos analisar isso. Aqui em Jeremias 5, 22, diz assim, ó. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia... Olha só. Vamos juntos, por gentileza. Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Ok. Um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Você já viu lá no mar, todo mundo já foi ao mar e na praia, né? E viu num dia talvez chuvoso, aquelas ondas altas, tal. Mas dali onde você estava observando aquilo, a onda não chegou em você. Mas estava nervosa, o negócio estava feio lá, não dá para entrar, só a surfista que ele tinha coragem. Mas ela não chegou até você. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos ao Senhor o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas, ó. Por causa do pecado, tem afastado a chuva é bênção. As faltas de vocês os têm privado desses bens. As faltas, o pecado, o distanciamento, tem privado você dessas bênçãos. Mas tem privado dos bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano. Fala comigo, suas casas estão cheias de engano. Como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão. Nem defendem. Não ajuda ninguém. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa?
uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Olha só, tem público, né? É isso que ele está falando, tem público, né? A gente às vezes olha aí e fala assim, nossa, você viu aquele lugar, você viu aquela coisa, o que falou, o que fez, tal. E o meu povo gosta. Tem gente que tem público, infelizmente. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Tem coisa que não vai se sustentar, não. O que eu vou fazer quando chegar ao fim? Quando aquilo que não foi construído na rocha, mas na areia, aquilo chegar à cobrança, chegar à colheita daquilo. Então analisa isso, pessoal. Deus nos dá um ensinamento aqui, vários, né, na verdade, mas olha só. Deus colocou um limite no mar. O mar é forte, nada controla o mar, mas Deus colocou um limite. O que a gente tem que tirar isso para a nossa vida? Eu preciso colocar um limite na minha vida. Fala, por favor. Eu preciso colocar limite na minha vida. Porque uma vida sem limites, uma vida onde eu não sei dizer não a mim mesmo, é uma vida bagunçada. O que é um casamento sem limites? Um casamento sem respeito. Casamento sem respeito é algo que só eu posso mudar. Às vezes a pessoa está reclamando, está com dificuldade com os filhos. Cadê o limite? É algo que só você pode colocar um limite. Só eu posso colocar um limite. Todo mundo aqui já deve ter visto aqueles cachorros bem chatos. Geralmente cachorro pequeno que é chato. Cachorro grande não costuma ser chato, mas pequeno é muito chato. Por que eles são chatos? Porque ele nasceu chato? Alguns parecem que sim. Mas 90% das vezes é o quê? Donos que não sabem colocar limites. O cachorro sobe na cama, ele sai da cama. O cachorro se espalha na cama, ele vai para o cantinho. O cachorro vai sair, o dono vai sair, ele tem que ter o carrinho que anda com o cachorrinho no shopping. O cachorro que é cachorro tem que andar com luvinha no pé, para ele não ficar com friozinho no pezinho. Hoje em dia está feio o negócio. Aí é cachorro, você não pode fazer nada, não chega, você passa 5 metros de distância, o cachorro está querendo latir. Por quê? Porque são animais que não foram colocados limites. Quem é o alfa naquela casa é o Lulu da Pomerânia. Aquele é o alfa daquela casa. É aquele poodle, é aquele shih tzu fedorento, é aquele cachorro lá que fica mordendo o sofá. Ele é o alfa daquela casa, ele faz o que ele quer. Porque ninguém foi lá e colocou um limite. Aí o que acontece? O que o senhor falou aqui? Muitos têm sido obstinados e rebeldes, que deixaram o Senhor no coração. Elas não dizem na mente delas, não dão uma ordem. Eu vou obedecer a Deus. Nós temos que dar uma ordem para nós. Eu não vou agir na carne. Eu não vou estragar os momentos mais importantes da minha vida. Tem gente que poderia aproveitar os momentos com a família. Não, está um em cada canto, obrigado, de bico. Poderia buscar a Deus e se derramar na presença do Senhor, mas faz como uma obrigação. Pronto, já fui, tirei da frente, pronto. Está escolhendo o pior caminho. O que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Coloca para mim o último versículo. O que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Nós precisamos nos submeter à palavra. O que ele falou aqui? Suas casas são cheias de engano. Ou seja, casa, pode ser a casa mesmo, a família. O casamento? Pode, mas a nossa mente é uma casa. Uma mente de engano. Nossa casa espiritual é uma casa cheia de engano. Eu ainda acredito muito, eu ainda tenho uma imagem muito elevada de mim mesmo. Eu não enxergo o meu problema, mas eu sou ótimo para encontrar dos outros. O fariseu era assim. Ele tinha uma imagem muito elevada de si mesmo. Ele falou, o médico é para os doentes, vocês não são doentes. O pastor, ele vai atrás daquela ovelha perdida, que se perdeu. Então os céus se alegram quando uma ovelha perdida é encontrada. Mas aqueles que
que não estão perdidos, que ele estava falando dos fariseus, os 99 que não estavam perdidos, que não tinham do que se arrepender, o céu não se alegrava, ele não precisou da ajuda do pastor, ele não precisou da ajuda do Senhor. Então, essa tem que ser a nossa análise. Não cuidam dos órfãos, nem das viúvas, ou seja, tem gente que só vive para ela, pessoal. Tem gente que só vive para si mesmo, não faz nada por ninguém, não serve a ninguém, não apoia ninguém, são mesquinhas, não se comprometem com nada, nem ninguém além delas mesmas. A pessoa, pessoal, deixa eu te dar um exemplo. A pessoa mais generosa que eu conheço, de tempo, de dinheiro, de energia, é a minha mãe. Eu acredito que dos internos aqui, dificilmente, eu duvido que alguém ia falar diferente, porque é a realidade. O exemplo é de cima para baixo, ela nos dá o exemplo. Ela nos ensina a ser generosos, ela nos ensina a sermos doadores, ela nos ensina a sermos amorosos. Ela, durante muito tempo, no começo do ministério, ela foi a coluna da igreja. Hoje, eu e o Anderson somos as maiores colunas dessa igreja. Porque Deus nos dá oportunidades para fazer. A gente podia pensar mais em nós. Eu vou pensar mais em mim, eu vou fazer isso, vou gastar com aquilo. Não. Eu vou fazer o que eu devo fazer, porque eu aprendi. Se eu quero algo grande, eu tenho que me espelhar em quem já passou por um processo e venceu. Que pagou o preço de dormir pouco, que pagou o preço de muitas vezes parecer que as coisas não estavam caminhando, de ir lá e conversar por 2, por 3, por 4 horas com uma pessoa e no dia seguinte estar ouvindo falar que ela está fazendo do mesmo jeito. Aquelas coisas que muitas vezes parece que para desanimar, mas todavia eu me lembro também daquilo que pode me dar esperança. Então, a gente nunca perde por estar no lugar certo. Lembra do Mateus 5, bem-aventurados, felizes, quando sofre, quando chora, quando tem um monte de situações, porque você tem que estar do lado certo da coisa. Você tem que estar do lado certo de ajudar e não receber nenhum obrigado, mas você fez a sua parte. Você tem que estar do lado certo de, num momento de dificuldade, você talvez ser injustiçado, mas quando você sai daquela situação, você ser misericordioso, porque às vezes aquela pessoa que te prejudicou um dia, que falou mal de você um dia, você pode ajudar ela agora. Felizes os misericordiosos, pois eles encontrarão misericórdia. O generoso prosperará, a alma generosa prosperará. As pessoas saem de cidades, andam horas para ir lá na igreja receber uma unção com ela. Por quê? Porque vem verdade na vida dela. Porque vem sinceridade, vem renúncia. Vocês viram aí no dia 1º do propósito, ela ficou 12 horas e 25 minutos naquele altar, orando e abençoando cada pessoa que passou por aquela igreja. Ela não saiu enquanto a última pessoa não passou. E boa parte das pessoas que passaram com ela não estavam lá na igreja. Estavam em outras cidades e viajaram 12 horas e 25 minutos. Mas ela precisa disso? Precisa. Podia ter feito culto, pregou a palavra, lançou a semente, ensinou, orou, mostrou um caminho. Ok, acabou. Mas nós admiramos pessoas que se doam, que fazem mais. A gente não olha aí nos heróis, aí as pessoas famosas aí do passado, né? Falam bem de celebridades, de pessoas, por quê? Porque ela fez alguma coisa, um Billy Graham, um Martin Luther King, por exemplo, né? Até a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, né? Por que as pessoas falam dessas pessoas?
Porque eles saíram do conforto da vida deles e foram servir as pessoas. Foram ajudar as pessoas. O Osborne, que ia lá na África, se eu não me engano foi ele que perdeu acho que 3 filhos na Índia, porque as condições sanitárias ali são terríveis. E ele não se amargurou por causa disso. Tinha 4 filhos, perdeu 3. Imagina só. Como que será que nós reagiríamos? Uma vida sem propósito é isso, pessoal. A pessoa ia olhar aquilo, eu fiz para Deus, olha, eu fiz tanta coisa, minha vida não deu, olha a minha vida como é que está. Uma vida com propósito, você olha diferente. É igual Pedro fala, se eu sofro, que não seja porque eu sou imoral. Não tem gente que faz o que faz, morre e termina sozinho. Por quê? Por que terminou sozinho? Porque não respeitou a aliança. Quis ser o bonitão, tendo vários relacionamentos, né? Ou quis ser aquela mulher descontrolada, que estragava com tudo, aí achava que o problema era o homem, então ia para outro homem, aquela coisa bagunçada. Esses dias me mandaram um vídeo daquele plano de saúde, a 1000, fazendo, foi até um comercial bonito, foi bem feito. Mas aquele tipo de comercial bem emocional, bem emotivo, né? Que às vezes a pessoa está lá num momento ruim, ela pode até se emocionar. Mostrou lá um vovozinho, lá o pai do rapaz ali numa cama de hospital, num momento difícil, tal, e a netinha querendo falar com ele, aí a netinha não podia entrar no hospital, porque estava numa situação complicada, aí fez uma cartinha, lê pro vovô, tal, tá bom, eu vou ler pro vovô. Aí ele chegou lá e foi ler pro pai dele, aí ele não conseguia, jogou o papel no chão, aí a enfermeira pegou e o médico levou pro médico, e o médico chamou ele, vai lá ler pro seu pai, tal, faz isso, etc. Aí o homem leu aquilo lá, o vovô leu a mensagem, chamou a netinha, e a netinha entrou lá, e todo mundo ficou feliz, e aí termina desse jeito, a gente quer que você nunca tenha doença, mas que você seja muito saudável, mas se você precisar, nós estamos aqui. Ok. A mensagem é essa. Mas a pessoa que manda, ela fica com aquela coisa, aquele sentimento, olha, se eu tiver velho, as pessoas vão sentir minha falta e vão ficar ao meu redor e vão, né, fazer isso e ficar aqui me dando essa atenção. O que o Senhor falou agora há pouco? O que vai acontecer quando tudo isso chegar ao fim? Quantas pessoas que passam a vida inteira não aproveitando as suas oportunidades? Ela espera mesmo que no final da vida vai ficar todo mundo ao redor chorando e falando das coisas boas da vida dela? Não, a gente tem o que a gente plantou, pessoal. Então, o que nós temos plantado? O mundo está um caos. Muitas famílias estão um caos. Os crentes que deveriam influenciar são os que mais são influenciados. É uma coisa diabólica. O povo que deveria conduzir é conduzido. A igreja do Senhor, a palavra diz, a igreja do Senhor nunca vai perecer. Ela nunca vai acabar. Mas tem a igreja e aquela que acha que é a igreja. A igreja não vai fracassar. Então, se nós somos a igreja, se você é a igreja, se eu sou a igreja do Senhor, eu vou ter as minhas lutas. Mas eu sei que eu não terei derrotas. Muitos ainda tomam decisões por causa das notícias que ouvem. Fica atrás de conversa, de fofoca mesmo. Tem um monte de grupo aqui que é de fofoca. Ele diz que é de notícia, mas é de fofoca. Sai uma notícia, sai um trem, a pessoa já fecha, ou fica com medo e já está assustado. Pelo amor de Deus, nós não podemos mais viver assim. Nós não podemos viver como peteca. Alguém está falando um negócio, eu estou indo para lá. Falou outra coisa, eu estou indo para cá, vindo para cá. Nós precisamos ser a igreja forte do Senhor.
A gente não pode viver assim. A gente precisa ter uma firmeza de fé, firmeza de caráter. Tem uma palavra que diz que Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles. Lá em Hebreus, Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus deles. Muitos, infelizmente, têm envergonhado o nome do Senhor. Quando dizem que são de Deus, quando alguém descobre que ele é crente. Por quê? Porque as práticas estão desalinhadas. Então, ao invés de eu ser levado por um bando de guloso, um bando de ímpio, de reclamação, eu preciso ser levado pela palavra de Deus. Deus me falou, ó, vocês vão sair daqui e vão para lá. Mas aí os gulosos, os sem propósito na vida, começam a reclamar. Aí a Maria vai com as outras. Será mesmo que alguém aqui precisa de mais alguma prova de Deus? Com certeza você já viveu muitos milagres. Todos aqui já viveram muitos milagres. Todos nós temos consciência do que éramos, do que fazíamos, com quem nos relacionávamos antes de Jesus. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe o que seria se não tivesse conhecido Jesus. Alguns nem vivos estariam. Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Alguns estariam com a vida toda torta, toda bagunçada, sem família, sem filho. Se tivesse, estar espalhado pelo mundo por aí. Doente, numa cama, depressivo, morto, num caixão, enterrado há muitos anos. Então, nós sabemos de onde viemos e sabemos o que devemos esperar de Deus. Porque se Ele já fez antes, Ele vai fazer de novo. Então, se algo não está acontecendo nas nossas vidas, pessoal, a gente precisa olhar para dentro de nós, para dentro de mim mesmo, e não para fora. Olhar para pessoas, para governo, para problemas, para notícias. Não. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Então, o temor é bênção. O temor é o nosso freio, aquele que nos mostra, eu não quero, mas eu vou dar uma ordem, vou botar um limite em mim mesmo, porque eu quero seguir este caminho, seguir este padrão. Eu vou me tornar este padrão. Amém, meus queridos? Fiquem em pé, por gentileza. Com seu propósito nas mãos. Eu peço que você feche seus olhos por um momento. Vamos temer a Deus, meus queridos. Vamos nos submeter a Ele. Quando a gente começa a lidar com as coisas, pessoal, analisa isso. Quando a gente começa a lidar com as coisas, a mudar, a tratar melhor o outro, a priorizar a Deus, o que vai acontecer? O diabo vai se levantar. Mas é claro. Mas ele já foi derrotado, a gente já sabe, a palavra diz, ele já é um derrotado. Você não é derrotado, ele é. Mas ele quer levar alguém junto com ele. Então ele quer nos fazer acreditar que está piorando, que está mais difícil. Mas quando eu estou alinhado, aquilo passa. Quando eu estou desalinhado, aquilo nunca termina. Ele já foi derrotado. Deus sempre vai vencer na vida do cristão. Por isso que eu tenho que ser cristão e não crente. Que Deus só vai vencer, Deus só vai abençoar a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor nunca vai ser derrotada, então eu tenho que ser a igreja do Senhor. Então não tema nada. Tema Deus. Tome a decisão hoje. Tome a decisão hoje de se alinhar a Deus. Sabe, às vezes a gente tem um mau hábito de sempre esperar alguma coisa. A gente falou no comecinho do culto.
A gente sabe o que deve fazer, o que falta é disposição em fazer. Porque eu tenho que me comprometer, eu tenho que sacrificar e eu tenho que manter aquilo. Então todo mundo aqui vai saber. Então, se a gente falar, o que eu preciso fazer para a minha vida mudar? Se você vai lá e anota em cada área, o que eu preciso fazer para essa área da minha vida mudar? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Aí a segunda pergunta, por que eu não fiz então? Já que eu sei. A minha vida está assim, o que eu posso fazer para mudar ela? Dependendo de você, da parte que depende de mim, do Murilo, vamos lá. O que eu preciso fazer para essa área da minha vida mudar? Que área que eu não estou satisfeito? Essa área. Por quê? Porque eu estou vivendo isso, aquilo outro. Minha vida, eu estou angustiado, eu estou ingrato, eu estou sentindo um vazio. Por quê? Você tem algum problema de saúde? Não. Você tem alguma situação aí que é... Não. Então eu estou sem propósito na vida, estou reclamando demais. Estou vendo pelo na cabeça, estou vendo chifre na cabeça de cavalo, estou vendo pelo em ovo. É verdade, estou focando em bobagem. Deixa eu focar certo aqui. Seu casamento, como é que tá? Tá meio distante, tá meio estranho, tá meio frio. Por quê? Ninguém conversa, né? Não faz isso, não faz aquilo. Então, vamos fazer? Vamos acertar, vamos conversar? Bom, olhando assim não é tão difícil. Minha vida financeira, tal, tá assim, tá assado. Por quê? Tá meio parado. O que tá parado? Os clientes que você faz, ele volta a ligar para você, chama. Não veio. Por quê? Às vezes até ele reclamou que atrasou, reclamou que deu problema nisso. Então tá faltando excelência, talvez? Não é pelo preço. Se a pessoa for pelo preço, a gente sabe, o barato geralmente sai caro. A gente vê aqui pelo nosso glorioso proprietário aqui, que buscou, apertou, ajustou e ficou aí 7 meses. Então a gente tem exemplos bem próximos de nós. Então se a gente botar realmente, parar, sentar, com a cabeça fria, sem achar culpado. Não, porque é o outro. Não, porque o fulano me falou aquilo mês passado, eu estou um mês sem conversar. Com a esposa, com o marido, por quê? Porque ela não elogiou a minha comida e bateu a porta e desligou o telefone da minha cara. Nossa, sério? Vale isso mesmo? Você envelhecer, daqui a pouco o filho cresce, daqui a pouco sai de casa, vai ficar só vocês dois. Vale a pena essa imaturidade? Vale a pena perder os melhores anos da nossa vida? Que pode ter intimidade, pode ter momentos agradáveis, para ficar de bico? Então não. Eis que coloco diante de você a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Está nas nossas mãos uma decisão, pessoal. A gente tem que acreditar no poder de Deus, mas a gente também tem que botar um limite na nossa vida. Deus botou um limite no mar. A nossa vida é muito mais fácil a gente botar um limite do que botar um limite no oceano, né? Você não controla, nada controla o mar. Mas a gente pode controlar o mar da nossa alma, aquela inquietação do nosso espírito. O Senhor falou, né? Eles não eram dignos de serem chamados do seu Deus. Que Deus não se envergonhe de ser chamado meu Deus. Ao Deus do Murilo, misericórdia. Que Deus não se envergonhe de ser chamado o nosso Deus. Fale com o Senhor. O diabo está sempre buscando mentes disponíveis. O diabo encontrou a mente de Judas. Ele não precisa encontrar. Ele podia encontrar outro? Poderia, mas o Judas estava com a mente disponível. O diabo está sempre buscando uma mente para dominar, meus queridos. Ele vai encontrar alguém, mas não precisa ser a minha. Ele vai encontrar uma mente, mas não precisa ser a sua. Ele vai encontrar um corpo para habitar, mas não precisa ser o meu.
Então é uma escolha. Deus só pede uma coisa: creia em mim e não tenha medo. É isso que a palavra diz o tempo todo. Então vamos temer a Deus e nós vamos triunfar. Diga isso: eu vou triunfar. Eu vou triunfar. Então creia nisso. Tome posse disso em nome de Jesus. Tome posse de muitos testemunhos. Tome posse de vitórias. Tome posse de boas novas. E eu peço que você fale com o Senhor neste momento. Fale com Ele. Eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor. Tome decisões, meus queridos. Envolver em ti, Senhor. Tome decisões, coloca um Meu limite. desejo é te conhecer. Coloca o limite. Jesus, abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque, Deus, meu prazer. Tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer nas coisas do Senhor. Tome decisões esta manhã. Acredite. Acredite na palavra. Acredite no que você ouviu e leu. Acredite na mudança. Simplesmente vá lá e faça. Não espere algo além para você tomar uma decisão. A decisão é hoje, agora. Hoje é a ocasião perfeita. Hoje é a ocasião. Se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Hoje é o dia da ocasião perfeita. Hoje é a oportunidade perfeita para que a nossa mudança aconteça. Tome a decisão. Tome a decisão. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz de mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração. Senhor Jesus, abre o seu coração. Tome decisões. Eu vou triunfar, Senhor. Eu já venci. Eu não vou mais ficar ocupado, Senhor, com misérias. Ocupado com mentiras, Senhor. Ocupados pelo estômago, com emoções, com desejos errados, Senhor. Com influências erradas. Não, eu me levanto em nome de Jesus. Eu me levanto em nome de Jesus. Eu creio na sua palavra, Senhor. Eu creio na mudança, Senhor. Eu creio na cura. Eu creio na restauração. Eu creio nas mudanças. Eu creio, meu Pai, num propósito abençoado. Eu creio ser numa vida de propósito, com um propósito, numa vida intencional, numa vida que glorifica o Senhor, numa vida onde o Senhor se orgulha e não se envergonha das nossas atitudes. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu tenho prazer nas coisas do Senhor. As coisas do Senhor são um prazer, é um privilégio, não um peso, não uma dificuldade, não um problema, pelo contrário, é uma vitória, uma bênção. Enxergue as coisas com a perspectiva certa. Não faça do seu bolo de mel se tornar um bolo com gosto de azeite, um pão com gosto de azeite, uma coisa sem graça, uma coisa que não tem nada de prazeroso. Não faça da sua vida algo cinza. Não viva a sua vida daquele modo sobrevivência, se arrastando. Não aceita esse padrão para a sua vida.
Não comece mais um dia e termine da mesma maneira, sem ter aprendido algo novo, sem ter ajudado alguém, sem ter colaborado para que o mundo se tornasse um lugar melhor graças à sua atitude. Que de pequenas em pequenas atitudes nós vamos melhorando o nosso mundo e de quem está ao nosso redor. E quem está ao nosso redor vai pegando o padrão, vai fazendo o mesmo, e aquela corrente de bênção vai mudando. Não vamos aceitar uma vida egoísta, pessoal. Veja aqui o problema deles. Não ajudava os órfãos, nem as viúvas, eram pessoas egoístas. A gente vive num tempo que as pessoas só querem saber delas mesmas. Os meus problemas, o meu dinheiro, os meus interesses. Não, isso é uma vida pequena. Isso é uma vida pequena. Nós só lembramos de pessoas que foram generosas, doadoras. Você lembra daquele amigo, daquele avô, daquele conselho, daquele pai, daquela pessoa que naquele momento de dificuldade ele foi lá, ele confiou em você, ele deu um voto de confiança em você, ele te deu uma oportunidade, ele te deu um conselho, ele pagou algo para você. Ele não foi um egoísta, ele não pensou, eu não quero saber dos outros, não quero saber de ninguém, eu já tenho minhas preocupações. Às vezes aquela professora que sentava lá e conversava com você e dava uma aula particular para você, porque via que você precisava de mais ajuda e investia em você. Ou aquele médico atencioso que ia até a sua casa. Hoje em dia não existe isso mais, pessoal. Cada um fez o seu papel, acabou, bora para frente. Bola para frente, vamos para outra situação. Mas lembra, vamos resgatar aquelas pessoas que faziam sem esperar nenhum obrigado. Faziam porque via, a pessoa está precisando de ajuda, eu vou ajudar ela. Eu lembro de quando eu tive o meu acidente, o médico, ele não precisava daquilo. Ele podia muito bem, você vai num posto de saúde, você vai num hospital, a enfermeira faz o curativo para você. Essas coisas não existem mais. Ele ia na minha casa, todo dia. Durante um tempo, o médico, ele ia lá na minha casa fazer os curativos no meu braço. Essas coisas se perderam, pessoal. Por conta que a gente está sempre muito corrido, sempre muito atribulado, sempre muito estressado. Esse não é um estilo de vida inteligente, pessoal. Esse não é um jeito de viver correto. Esse não é a maneira correta, não é a maneira bíblica de se viver. Jesus fala para a gente contemplar os pássaros, contemplar a natureza. Jesus fala para a gente sentar, ensinar os nossos filhos. Está no caminho, está ensinando os nossos filhos. Não é aquela coisa, vamos, corre, bota um negócio para tocar, uma música para tocar, um vídeo para tocar, e ninguém fala com ninguém, não sabe o que aconteceu, não pergunta como foi seu dia, o que aconteceu no seu dia, o que você aprendeu nesse dia. Às vezes as crianças têm sempre aquele hábito, né? Como foi seu dia? Ah, foi legal. Então, e às vezes para por aí. Não, vai lá e pergunte. Tá bom, que bom que foi legal. Mas o que você aprendeu? Me fala o que você aprendeu. Qual algo novo que você pode me ensinar? Que você pode mostrar que você aprendeu isso. O que você aprendeu? Eu aprendi ciências, eu aprendi isso, eu aprendi uma equação assim, eu aprendi tal situação. Olha, que legal, que bacana. E aí uma coisa vai puxando a outra. Chega desse estilo de vida robotizado. Venho, participo, volto e saio por aquela porta, a mesma pessoa. Voltando para casa, tem um gatilho e aquilo já se torna um problema. Ou numa convivência, uma palavra, uma coisa descontrolada, um emocional sensibilizado ainda, sem aquele domínio próprio, sem aquele limite que nós precisamos nos colocar, como Deus colocou o limite no mar, eu coloco um limite em mim, e eu coloco um limite na minha língua. Lembra que o freio é para a boca do cavalo, né? A gente precisa botar um freio muitas vezes. Não vou falar nisso,
não vou perder minha paz, não vou me rebaixar a fazer o que o diabo quer. Ah, mas o outro está fazendo, está provocando, eu vou fazer também, eu vou querer ferir. Não, essa é a maneira burra de viver. Porque é um tentando machucar o outro, ferir o outro, e o diabo só ali, ó, olhando, tomando sua coca, comendo sua pipoca e rindo da cara dos bobos. Essa é a realidade. Olhando e vendo, estraguei o domingo deles, hein? Agora vão ficar a semana inteira, um de cara feia com o outro, porque agora ninguém vai se ver, cada um vai para um lado, vai trabalhar, e aí o ano termina, e outro começa, e assim vamos nos arrastando. Isso não é vida, pessoal. Vamos tomar as nossas decisões. E a decisão de mudar é com ordem simples, que nós entendemos e praticamos. O primeiro versículo que nós lemos hoje foi esse. O que hoje estou lhes ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Você pode muito mais do que você imagina. Você pode fazer mais, perdoar mais, ser mais generoso, ser fiel, ser uma pessoa de credibilidade, uma pessoa que agrega a vida dos outros, ser uma coluna, ser um investidor de tempo, um investidor de energia, um investidor de dinheiro, um investidor nas pessoas. Você pode ser uma pessoa marcante, basta decidir que seja assim. Tudo é feito com uma decisão. Decida então. Deus Todo-Poderoso, eu apresento, Senhor, cada pessoa, eu apresento cada projeto, cada propósito da mudança, Senhor. Eu apresento a cada um aqui, Senhor. E eu declaro as respostas que cada um aqui veio buscar. Que o nosso povo venha e tome posse, Senhor, desta palavra, porque a palavra é sua, Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Que o Senhor tenha encontrado corações abertos, sinceros, generosos. Eu declaro, Senhor, mudanças. Eu declaro as mudanças de fato estabelecidas, meu Pai. Não mudanças de promessa. Não, Senhor, mudanças de fato. Não aquela coisa, não, eu sei, não, eu farei, não, eu sei, eu faço. Eu tomo a decisão. Eu não deixo para amanhã. Se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Se eu estou ouvindo, se o Espírito Santo está falando, não é para amanhã, é para agora. Tem gente que não vai terminar 2025, pessoal. Tem gente que não vai terminar. Quantas pessoas de ontem para hoje já não estão aqui nessa terra? Tudo que nós temos é agora. Não espere, como eu falei do vídeo, não espere estar nos últimos minutos de respiro para poder lembrar de coisas boas. Pelo amor de Deus, isso daí é uma tragédia. Tem gente que infelizmente, vai fazer o quê? A gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. Eu não tenho controle sobre o outro, eu tenho sobre mim. Tem gente que infelizmente vai terminar a vida sem ter construído nada. E não é essa a vida de um cristão. A nossa vida é deixar um mundo melhor do que quando nós recebemos. É deixar pessoas impactadas. A gente não veio aqui simplesmente para ocupar, gastar recursos, gastar água, comer comida, gastar energia, comprar roupa. Não, a gente veio para deixar uma marca, um legado. Um legado, valores, princípios. Eu te peço, Senhor, que a sua palavra tenha vindo, impactado cada um de nós, Senhor, para que a mudança realmente seja real, palpável, verdadeira, consistente, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, fortalecendo a sua vida, fortalecendo o seu espírito, fortalecendo as famílias. Senhor, eu declaro mudanças, respostas, vitórias na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio que a sua palavra, ela foi e ela jamais retorna vazia, Senhor. Mas ela cumpriu o propósito pela qual ela foi enviada neste dia. Muito obrigado, Senhor. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor é bom. O Senhor é muito bom, Senhor. Obrigado. Obrigado porque mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade de crescer e sermos realmente os cristãos, aqueles que o Senhor não se envergonha de ser chamado o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor?
Amém e amém.